Bem-vindos ao 5º episódio de Pausa para a Existência, aqui no Instituto Pitonisa. Eu sou Vanessa Apocalipse. Vamos continuar olhando para as questões fundamentais da existência que fazem real diferença na nossa vida. Hoje a gente vai olhar para as questões de controle e esperança, seguindo ainda mais ou menos a ordem do livro do Newton Bonder, A Arte de se Salvar. E hoje, então, a gente vai olhar para essa questão do controle. E como a nossa relação com o controle e com a vida pode gerar mais desespero ou gerar mais esperança, fé e, com isso, soluções, autorregulações, criatividade. E aí eu vou pegando algumas frases dele, né? Eu escolhi a primeira aqui. O controle torna mais provável que aconteça aquilo que é bom para a preservação da vida e da individualidade. Então, ele começa legitimando e dando valor para a nossa vontade, nosso instinto de ter controle sobre as situações. Né? Faz sentido, porque quando a gente consegue entender bem as situações e planejar e organizar e ter uma ação certeira, evolutivamente, isso trouxe para a gente mais segurança de que a nossa vida vai ser preservada. Né? Então, é algo natural da gente querer e da gente fazer, né? Traz para a gente segurança. No entanto, se por um lado o controle otimiza a preservação da vida, por outro, estabelece uma rígida construção de ordem. Essa percepção de ordens exacerbadas pelo controle gera expectativas de que ela seja, além de corriqueira, também um direito em nossa vida. Então, assim, tudo bem que a gente quer ter controle sobre as situações, para a gente conseguir ter melhor governabilidade e para a gente ter mais segurança de que os resultados vão acontecer conforme a gente deseja ou conforme vai ser mais importante para a nossa saúde. Mas o problema é quando a gente entende que o controle não é algo que faz parte da vida, como um dos recursos que a gente pode utilizar, mas sim que é um direito e que nós devemos ter sempre acesso a esse controle e sempre acesso a essa ordem que a gente entende que vem com o controle. Quando a gente tem essa expectativa de estar sempre com o controle das coisas, sempre com a sensação de ordem, como isso não é real, nos momentos em que esse controle se perde, essa ordem se perde, mesmo que temporariamente, se nós estamos apegados a esse controle, quando isso não acontece, nós caímos em desespero, em desesperança, em sofrimento profundo e adoecemos físico-psiquicamente. Então, lembrando, controle é algo que a gente pode usar em alguns momentos, mas ele não é exatamente um direito que a gente vai ter a todo instante da vida. Enquanto houver alguma margem de controle, haverá alguma escala de ordem a ser percebida, ou alguma forma ordenada de tratar a ordem. Então, ele está falando que quando a gente tem controle sobre as situações, a gente percebe a vida com ordem, e percebe a vida de uma forma que é prazerosa para a gente, que é confortável para a nossa consciência, né? Aí, só que o que acontece quando nós não estamos sob controle, né? A consciência humana, diante do descontrole, se sente mais à vontade de abrir mão do seu futuro do que do seu passado. Isso é muito interessante, né? Quando nós estamos em enorme dificuldade ou quando nós estamos em processo de luto, isso é muito interessante. Quando nós estamos em um processo de luto, porque nós perdemos algo, perdemos o nosso trabalho, perdemos uma pessoa que a gente ama por um falecimento, perdemos por um rompimento de relação, ou mudanças muito significativas acontecem na nossa vida,
a gente fica tão desesperado porque o passado que a gente conhecia, aquele eu que a gente conhecia, aquela verdade que a gente conhecia, não vai acontecer mais. Mas a gente perde a esperança do que vai acontecer no futuro. E aí, nesse momento que a gente perde o controle, nossa consciência prefere morrer, sabotar a noção de ordem do nosso futuro, a matar, que é reduzir nossa existência passada à insignificância ou eliminar o que nos é próprio, próximo. Então, quando a gente está nessas situações, a gente prefere morrer, sabe? Morrer, matar o nosso futuro, assim, né? Tipo, entrar em desesperança, não haverá futuro, não é possível que as coisas melhorem, agora eu estou fora do controle, ou eu perdi algo que é muito importante para mim. Então, a gente desacredita que é esse estado de desesperança, a gente desacredita no futuro para poder salvar o nosso passado. Né? Então, a gente prefere morrer nesse sentido, no sentido de ter um futuro legal, novo, criativo, diferente, do que matar o que foi. E aqui matar não está falando exatamente num sentido hostil, assim, de não ser grato, de não honrar, mas de entender que acabou. Entender que acabou. Conseguir lidar com a impermanência, conseguir lidar com o que tem finitude, sabe? Não exatamente matar, mas assumir que morreu, né? Aquilo naquele momento morreu, aquela pessoa, enfim, isso é muito difícil para a gente, né? Nossa individualidade está sempre mais comprometida com o nosso passado do que com o nosso futuro. Eis a razão pela qual nos é tão difícil e dolorosa a mudança ou a nossa transformação pessoal. O compromisso com o luto por aquilo que estamos deixando de ser nos parece maior do que o desejo de redenção daquilo que no futuro nos tornaremos. Então, ele está falando de dois conceitos, né? Que um é o apego ao passado, ao apego ao que eu fui, ao que eu tinha, ao que eu era, ou ao que éramos, e uma descrença no que nós, no que eu, no que nós, no que a situação poderá vir a ser, né? Então, esse luto que faz parte, né? Então não estou aqui querendo minimizar ou ser reducionista com o sentimento natural de luto e de dor que nós passamos ao perder algo ou a sofrer alguma transformação na vida, olhar nos olhos da impermanência da vida, né? Então é muito difícil, mas é um momento que nós precisamos viver com um tanto de presença, atenção plena e cuidado, para não entrar num processo de excesso de apego e de desistência, né? E de uma visão turva com relação ao que pode vir a ser, né? O que fomos até agora é da escala do conhecido, do familiar e do íntimo. O que seremos, por sua vez, é da escala do desconhecido, do estranho e do distante. Somente a vida e o descontrole são capazes de romper essa aliança da consciência com o seu passado de controles. Sua resistência em fazer contato com uma realidade que não possui ainda uma dimensão de significado. Então, ele está falando sobre isso, né? Como é difícil deixar ir, desapegar, contemplar a impermanência da vida. E permitir com isso, quando a gente permitir ir, é permitir vir, né? Só que a dificuldade que nós temos de lidar com o futuro, com o porvir, tem a ver com o novo.
A única coisa que a nossa mente é capaz de conhecer é o passado. O passado ela pode conhecer, ela é incapaz de conhecer o futuro, em certo aspecto até mesmo o presente. Então, isso assusta muito ela, né? Assusta, ela tem medo do novo. Então, ela se apega, se agarra ao passado e, e segura e retém o lugar do passado. E quando a gente faz isso, a gente deixa de dar espaço para que algo novo aconteça. O que mais aqui? Já vou finalizar. E aí ele fala que nesse momento é muito importante a entrega. Que ele fala que ele chama a entrega de uma concordata da consciência com relação ao momento, né? Então, quando a gente está nesse momento em que a impermanência da vida se mostra inevitável, né? É muito importante que a gente assuma uma atitude de concordata, de entrega. Né? Então, aquele momento do estar entregue à sorte, né? Mas vejam só, não é resignação, né? Já vai falar disso. Então, para expressar um estado em que abrimos mão da perspectiva de controle, sem que ao mesmo tempo faça-se espaço para o caos e para a desesperança. É um estado de fé, um estado de graça, onde, após termos feito sem sucesso tudo o que poderíamos fazer em dada situação, ainda assim preservamos a noção de ordem no reconhecimento de que aquilo que tiver de ser, será. Então, aqui ele está falando especificamente de um momento que pode acontecer na vida de qualquer um, que é, sim, as coisas não estão indo bem, e a gente faz tudo o que a gente pode. Né? A gente está fazendo de fato, nós não estamos parados diante da vida, nós estamos buscando, estamos tentando, estamos experimentando coisas novas, estamos nos cuidando, e mesmo assim as coisas não vão bem. É nesse momento que a gente sente que a gente perde completamente o controle. Né? E é nesse momento que a entrega é tão importante. Só que entregar-se é possuir alguma noção da magnitude da ordem existente nas infinitas possibilidades de aleatoriedade e caos que não se concretizam. Né? Esse aqui eu vou falar um pouquinho no próximo vídeo, prefiro passar para cá. A entrega, por sua vez, não é uma resignação, é por aí. É persistência de fé na ordem, mesmo quando esta se faz oculta à nossa consciência. Não é uma aceitação passiva, como a resignação. Então, mesmo quando a gente está fazendo de tudo e não está dando certo, ou a gente não está vendo resultado, e a gente perde essa noção de controle, a entrega é uma aceitação de quem permite que a vida seja de uma forma diferente do que a gente consegue entender naquele momento, mas sem perder a proatividade, a ação, a busca, né, que é esse estado de aie que a gente falou no último vídeo. Se você não assistiu, convido você a assistir. Né? Então, entregar não é o mesmo que largar tudo e desistir. Pelo contrário, a entrega vai ajudar a continuar buscando. Né? E até ele usou essa frase, né? Uma frase que poderia ser: não sei mais o que fazer e preciso de ajuda. Eu não sei mais o que fazer, eu reconheço e preciso de ajuda ou algo do tipo que mostra algum tipo de esperança, algum tipo de busca, algum tipo de atitude que não desiste. Né? Então, tal pessoa se posiciona em relação à vida de maneira favorável para que a própria natureza da vida desencadeie resultados práticos e concretos. A arte da entrega é a capacidade de se enveredar pela dimensão da verdade sem perder a fé. Então, é isso por hoje, essa reflexão sobre como nós estamos nos posicionando diante do descontrole, da impermanência da vida. E tem algumas práticas budistas que, inclusive, se preparam para esse momento, mesmo quando nós não estamos sofrendo momentos de aie, de desorientação, nem de descontrole. Então, uma das formas da gente cuidar de ter essa postura quando chegar um momento difícil é, em alguns momentos no dia ou na semana,
parar e meditar na impermanência da vida. Contemplar a impermanência da vida, reconhecer a impermanência da vida. Como? Né? Então, ao sentar e fechar os olhos, eu me lembro que um dia eu vou falecer. Isso não é para gerar estresse, ansiedade de forma alguma, é uma contemplação de como a natureza funciona, os ciclos da natureza. Então, nossa, um dia eu vou partir, né? E se você acredita em encarnação, tudo bem, mas esse corpo, ou esse eu, ou desse jeito, essa vida terá um fim. Ou se não, esse eu vai chegar ao fim, ou essa ilusão vai chegar ao fim, mas enfim, eu vou falecer, né? As pessoas que estão ao meu lado estão ao meu lado, um dia elas podem não estar ao meu lado. Esse trabalho que eu tenho agora, pode ser que eu não tenha um dia. Mas não é para gerar ansiedade, não é para essa intenção. É com a intenção de reconhecer a impermanência da vida, reconhecer os ciclos, reconhecer que tudo tem início e tem fim. É dessa forma, dessa perspectiva como a gente enxerga, como a nossa mente enxerga. E interessante que ao fazer isso, ao reconhecer a finitude, duas coisas acontecem. Uma, a gente aproveita melhor, a gente reconhece e é mais grato ao que está acontecendo naquele momento. Então, se eu lembro da finitude, por exemplo, dos meus filhos, dos meus pais, da minha família, do meu cônjuge, enfim, eu valorizo estar com eles naquele momento. E, ao mesmo tempo, se por acaso, em algum momento, a vida naturalmente mudar ou fizer alguma... me colocar numa situação de luto, eu também estou preparada, eu também lembro de que isso pode não ser gostoso, pode ser amargo, que a gente vai ver depois, mas faz parte e eu posso estar preparada para encarar isso com entrega e com fé. Essa é a ideia. Espero que vocês tenham gostado. Se você tiver gostado, curta, comente. É importante para eu saber se está dando certo, como é que está afetando vocês, esses vídeos. E a gente se vê na próxima semana. Até mais.